Olá, meus amigos! Sou aqui novamente o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou fazer o procedimento da correção comentada da prova de PM, tá? A prova para soldado combatente, a prova que inova esse ano, né? Com a Banco Idecam, mas não é só a única novidade, a novidade também é o fato dessa prova ser em nível superior, tá? Assim como está ocorrendo em todos os concursos de PM no Brasil inteirinho, tá? Então vamos lá, vamos fazer o procedimento? Antes de começarmos, porém, se você quiser estudar com o professor Gessé Cortez, agora você pode. Agora eu tenho meu curso online. É um curso síncrono, tá? Em que as aulas são gravadas e disponibilizadas para quem é matriculado. Disponibilizado em plataforma específica, tá bom? Bom, se você tem interesse em estudar comigo, o professor Gessé Cortez, vou deixar aqui na descrição o link para o meu grupo de divulgação do WhatsApp. Então, lá no WhatsApp eu tenho um grupo de divulgação, onde nós falamos sobre concurso público e também nós damos as especificações, como valores, formas de pagamento, etc, etc, etc. Tá bom? O link vai ficar aqui na descrição. Outra coisa também, assim que começar a correção, vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, tá? É o QR Code da minha chave Pix, caso você queira fazer alguma contribuição com o canal. Por quê? Porque é você que financia o Gramática Descomplicada, tá? Então, se você gostou da correção, se foi útil para você, além de deixar o seu like, além de fazer a sua inscrição, você pode também fazer uma doação. É só mostrar o seu celular para o QR Code, ou então eu vou deixar aqui na descrição a minha chave Pix, que é o meu e-mail, o prof.gessecortez@gmail.com. Caso você queira essa prova na íntegra, também está aqui na descrição o meu e-mail, você pode escrever para mim, eu mando a prova para você, sem ônus, sem nenhuma cobrança, que é o melhor, né? Tudo grátis, graças ao Gramática Descomplicada. Se você quer que eu continue postando esse conteúdo aqui no YouTube, é muito importante que você deixe o seu like e considere também se inscrever no canal. Tá bom, então? Então vamos lá? Vamos lá, vamos para a correção. Bom, aqui no Mato Grosso do Sul, eu falo aqui do dia 6, uma terça-feira, os alunos não puderam sair com a prova, então a prova foi disponibilizada no site do IDECAM só para quem tem só para quem se inscreveu, tá? Então o que acontece? Primeiro, não tem a capa da prova, tá? Que eu gosto muito de mostrar a capa da prova, tá? Você está vendo que ela já começa, apesar, né, a despeito do link da IDECAM. Outra coisa também, como ela é disponibilizada no site, ela corrompeu. Não, essa foi na prova de oficial, não foi o caso. A prova de soldado está intacta, tá? Eu ia dizer, nós vamos também ter uma prova de PM, ou melhor, de policial bombeiro, tá? Então você vê que a temática ela é toda voltada para o bombeiro. Eu acho que na prova desse final de semana, né, que vai ser a prova agora do dia 11, né, do domingo dia 11, vai ser uma prova a falar sobre PM, né? Porque a prova de PM falou sobre bombeiro. Então tá aqui o texto, a gente não vai ler o texto, não vamos perder tempo nisso. Se você quiser, pode fazer um print da tela, tá bom? Vou esperar você, faz um print. Eu vou até a página telinha 18, para você fazer um print, faz o print, fez o print, aí eu vou até a linha 38, para você fazer o restante do print, tá bom? Por quê, Gessé? Porque, meus amigos, a leitura e a interpretação, ela requer prática, então cabe a você praticar. Enquanto você ficar se omitindo de ler um bom livro, de ser um leitor, um praticante, você vai continuar tendo dificuldades em leitura e interpretação. Não há um atalho, não há assim, olha, o segredinho. Não, o que há é uma leitura. Você faz a leitura, você faz tem uma prática de leitura, você aprende, tá? A ter uma prática de leitura, senão você vai ter problemas em leitura e interpretação. Vamos para as questões? Diz assim a prova que ocorreu aqui no dia 6 de dezembro de 2023, tá? Assinale a alternativa que apresenta uma conjunção coordenada adversativa. Nota que ele usa o E, mas esse E é aditivo, tá? Os verões são secos e quentes. Trata-se de um E, que é uma conjunção, mas liga dois predicativos do sujeito, que no caso qualificam que são os verões. Os verões são secos e quentes. Na letra B, ele usa
o seguinte, usa a conjunção que. Com menos pessoas no campo, combate, então não tem conjunção adversativa, tá? Letra C, com as medidas térmicas, pois ele é explicativo, tá? Então não é o caso. Letra D, no ano anterior, na África subsaariana, a África subsaariana registrou índices assustadores, mas, como esperado, então nós temos na letra D uma conjunção adversativa. A resposta correta é a letra D. Na letra E, a gente tem a conjunção pois e tem a conjunção caso. Pois é explicativo e o caso é condicional. Não é o caso, tá? As formas verbais favorecem e correspondem, tá? Tem as suas sinônimos, tá? Então, no caso aqui, o correto é a letra B. Favorece, propiciam, correspondem, equivalem, tá? Correta a letra B. Certo? Muito bem, não há o que especular, tá? Considere as afirmativas a seguir no que se refere à pontuação. O ponto e vírgula empregado na linha 11 serve para separar orações que se contrabalançam de forma expressiva, formando antíteses, tá? Então, vamos lá? Vamos ver aqui se forma antíteses. Linha 11, tá? Linha 11 diz assim. De modo geral, as causas atrópicas são responsáveis em 90% do início dos incêndios, ponto e vírgula. As causas naturais, por outro lado. Por outro lado, é a conjunção que vai dar origem, né, a uma ideia adversativa. Então, ele vai fazer aquilo que é natural e aquilo que é antrópicos, tá? É uma antítese? É, tá? Então, ele liga opostos. É o que ele está fazendo no número 1. Então, número 1, correto, tá? Diz assim, os parentes empregados na linha 12 poderiam ser substituídos por travessão, sem prejuízo do sentido. Vamos lá? Linha 12? Linha 12, me acompanha, tem que ver, cara. Vamos lá. Todavia, os incêndios mais devastadores, que correspondem a tanto, estão associados. Note que os incêndios mais devastadores, vai explicar, né? Estão associados. Então, ele coloca a vírgula aqui e a outra vírgula estão associados aos períodos mais quentes, tá? Então, o que ele faz? Ele coloca o parênteses para fazer uma oração subordinada adjetiva restritiva. Poderia também colocar o travessão, e aí acionando a outra vírgula sem nenhum prejuízo, tá? Então, a afirmativa 2 está correta, tá? Tudo dando certo até agora, tá bom? Nenhuma anulada, tá? O emprego de aspas entre as linhas 23 e 24 não é obrigatório, já que destaca informações do documento. Vamos lá, vamos para a linha 23 e 24. 23 e 24. As mudanças climáticas definidas pelo painel intergovernamental sobre mudanças climáticas em um artigo, primeiro, como mudanças no clima... Não. Elas têm que ser colocadas porque está citando o artigo literalmente, tá? Ele está falando aqui o contrário. O emprego de aspas não é obrigatório. É obrigatório sim, tá? Porque são justamente informações fidedignas do documento, tá? Então a 3 está errada. Está correta 1, está correta 2. A afirmativa correta é a letra E. Número 3, letra E. 4, todavia, é adversativo, não tem que especular, tá? Todavia, é adversativo. Vamos para 5. 5. Na frase, as construções com amplos jardins ornamentais espalham-se de forma difusa pelas matas, favorecendo a rápida propagação do fogo. O sujeito é classificado como determinado, e tem 2 números. Não. Espalham-se quem se espalha? As construções. Sujeito simples, tá? Favorecendo a rápida, aí no caso fica sem sujeito, tá no gerúndio, né? Tá, então não é o caso. Letra B, a palavra difusa poderia ser substituída por concisa. Não, difuso não é conciso, não tem nada a ver. O pronome C foi empregado corretamente, pois está ajudando o objeto indireto, está atuando como objeto indireto do verbo transitivo espalhar. Tem nada a ver. Então aqui ele é partícula passivadora, tá? As construções espalham-se, quer dizer que as construções são espalhadas, tá? Tá bom, então, a forma nominal favorecer indica uma ação futura que ainda não foi finalizada. É errado. O gerúndio, no caso aqui, favorecendo, indica o tempo que se executa no momento da fala. Então não é o caso, tá? Então tá errado. As palavras construções, jardins, matas e fogo fazem parte da mesma classe gramatical, ou seja, são substantivos simples. Construções, jardins, matas e fogo. Correto.
A resposta correta é a letra E. Tudo bem até aí? Vamos lá. No trecho, mudanças no clima que são atribuídas direta ou indiretamente. Apenas o segundo advérbio sublinhado recebe a terminação mente. Por quê? Porque ambos modificam a mesma palavra, correto? Então, no caso do 6, a correta é a letra A. Por quê? Porque tem uma regra que diz que quando você tem dois advérbios, os dois terminam em mente, somente o último você vai colocar, porque senão fica cacófono, fica feio. Atribuídas diretamente ou indiretamente à atividade humana. Então você pode deixar ele numa forma reduzida. Atribuídas direta ou indiretamente. Isso só pode acontecer quando eles fazem referência à mesma palavra. Correta letra A. O sufixo no primeiro é suficiente para enfatizar o verbo? Não. O segundo refere-se ao sujeito? Tem nada a ver. Ambos são formados por derivação imprópria? Não. O segundo elemento expressa circunstância de tempo. É errado. Correta letra A. Tá? Sem nenhum problema até aqui. Analise as orações, tá? Os incêndios devastaram. Para muitos era, aqui serão e aqui pareciam, tá? O verbo da oração está corretamente conjugado no pretérito perfeito. Mentira, ele é pretérito perfeito, tá? Eu devastei, tu devastaste, ele devastou. Não, eles devastaram. O pretérito é perfeito. Não tem nada a ver. Muito bem. Olha só a outra. Os verbos da oração 2 e 3 são conjugados respectivamente no pretérito perfeito e presente, futuro do presente. O serão, sim, futuro do presente. O era, não. É pretérito imperfeito. Errado. O verbo da oração 3 é irregular e defectivo. Oração 3 é irregular e defectivo? Não. Ele se chama abundante. O verbo ser é abundante. Tá? Tá bom, então. Então não pode ser. Os verbos das orações 2 e 4 estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo e refere-se a um fato que perdura no passado, foi um passado que foi constante no seu passado. 2 e 4. 2, pretérito imperfeito. 4, pareciam pretérito imperfeito. A resposta correta é a letra D. Confere? Letra D, tudo certo. Todos os verbos presentes nos 4 orações são regulares. Mentira. Porque a gente tem o defectivo, que são 2 verbos ser, tá? Então, tá errado. O texto, em relação à sua tipologia, classifica-se eminentemente como dissertativo argumentativo, tá? Por quê? Porque ele requer essas marcas cheias de conjunções. A gente tem uma premissa e depois a gente tem a confirmação dessa premissa, tá? As temperaturas extremas registradas, tal. Ele tem alguns todavia, alguns entretanto, e depois ele termina aqui, tá? Com algo a ser refletido, caso nada seja feito nesse contexto, tá? Muito bem. Então, ele é dissertativo, argumentativo, correta, letra C. Diz assim, de acordo com as informações do texto. Aí eu falei, né, você faz a leitura do texto, nós não vamos fazer isso aqui, por quê? Porque fica cansativo, né? Alguns já me falaram, fica cansativa a correção. E aí você faz a leitura, você conclui que o correto é a letra D. O texto traz à tona, de novo, a 10 também, outra questão interpretativa. A questão correta é a letra A. Por quê? Porque é a única que ele não traz. Ele traz todas essas reflexões, as elevadas temperaturas, o baixo índice, a aridez e a urbanização, exceto a letra A. Tá? 11, olha só. Considerando as afirmativas, a palavra infortúnio incêndios recebe acento grave porque são ambas paroxítonas terminadas em ditongo decrescente. Não, elas são terminadas em ditongo crescentes, tá? Infortúnios, incêndios, tá? Então, a número 1 tá errado. 2, Mediterrâneo classifica-se como polissílabo. Correto. Mediterrânea, tá? Polissílabo. 4 sílabas. 1, 2, 3, 5 sílabas, né? Polissílabo. Além de apresentar sua estrutura dígrafo. Tem? Tem. 2 R's. E hiato. Mentira, porque aqui é ditongo. Tá errado. Tá? A palavra herbácea arbustiva é herbácea arbustivas, uma vez que a palavra composta é constituída de 2 adjetivos. Né, cara? Aqui, se ela for um adjetivo composto, porque justamente ela é composta por 2 adjetivos, somente a última deve receber a variação, tá? Então, o que configura como correta a terceira, tá?
Isso é a 11. Na 12, vamos ver. O emprego do termo recordes em vez de recorde justifica-se porque essa palavra foi aportuguesada. Era o procedimento feito até alguns anos antes da reforma ortográfica. Agora isso não pode mais ser feito, tá? Você tem que falar e escrever a palavra conforme ela é dita, conforme ela é falada no estrangeiro, tá? Correta, número 1. A ortografia de anticiclones foi alterada na última reforma ortográfica, tá? E o uso do hífen em presença do prefixo antes será exigido quando o segmento vai iniciar com vogal ou S. É errado, tá? Então a 2 está errada, tá bom? A 2 está errada porque não é a regra, tá? Terceiro, a ortografia de intergovernamental não requer hífen, pois desde a última reforma, o prefixo inter somente será separado por hífen quando o segundo elemento iniciar com H ou R. Correto, cara. Está correta 1, está correta 3. Afirmativa correta, letra B. 13, fácil em relacionar a coluna 1 com a coluna com a outra. Diz assim, atípicas, derivação prefixal. Então aqui tem que ter número 1. Nota que número 1 tem na letra A e na letra D. Aí depois, urbanização, derivação sufixal. Então tem que ter número 3. Número 3, então correta é a letra A. Já sei qual que é a correta. Correta é a letra A, tá? Vamos fazer o resto. Combate, derivação regressiva, número 4, tá? E indiretamente, derivação prefixal sufixal, número 2. Correta é a letra A, porque ela tem prefixo e tem sufixo ao mesmo tempo. Direto é o original, o in é o prefixo, mente é o sufixo. Correta é a letra A. O plural, a forma verbal esperam encontra-se na terceira pessoa do plural, por quê, cara? Então vamos lá, linha 6. Vamos lá? Linha 6. Diz assim. Os verões são secos e quentes, além das características climáticas atípicas, pois se esperam verões úmidos, porque verões úmidos são esperados. É uma partícula C, então você tem que concordar com o sujeito paciente, que nesse caso são verões úmidos. Vamos ver o que ele vai falar. Diz assim, ó. Decide mais. Diz assim. Está empregado a voz reflexiva? Mentira. É empregado e sofrido? Não. O sujeito pratica e sofre? Reflexiva, mesmo jeito. Não. Concorda com o sujeito pós-posto. O que é o sujeito pós-posto? É o sujeito que está depois dele. A letra C está correta. Tá? Está ligada com o sujeito determinado? Não é o caso. O sujeito determinado não pode ir por plural acompanhado de partícula C. Concorda com o sujeito características? Não, é precedido por preposição, características climáticas e atípicas. Não pode ser sujeito. Sujeitos são verões, tá? Correta a letra C. Na frase havia sido o pior ano, o verbo haver foi conjugado no pretérito imperfeito indicativo e está atuando como auxiliar. Assinale alternativo e que o verbo haver exerce a mesma função. Hão de ser entregues. Então, ele é auxiliar em hão de ser entregues. Então, aqui é o primeiro, ele é o verbo auxiliar. Então, isso aqui todas serão entregues, tá? Então, hão de ser entregue, ele é auxiliar. O correto é a letra C. Marcar de novo aqui. Eu perdi aqui. Isso, pronto. Aqui. Quanto à ortoépria da vogal tônica em, não sei se é seca ou seca, né? E C, por que eu não sei? Porque tem que saber do contexto. Então vamos lá? Linha 28. Seca, 28. Tá aqui. Aqui. Com as médias térmicas mais elevadas e a aridez mais severa, a vegetação seca prontamente, pois há menos reservas de água. Ela seca. Vamos ver qual que é a outra. Ela seca, tá? Tá, bom, 34, vamos ver o que é 34. Se é seca ou seca. Vamos lá? 34, mais um pouquinho. O aquecimento climático aumenta a probabilidade de ondas de calor e secas. Então, uma é seca e a outra é seca. Secas, tá? Ambas são pronúncias de forma fechada? Errado. Ambas são pronúncias de forma aberta? Errado. A primeira pronúncia aberta, ela seca. E a segunda é fechada. Fechou? Então, neste caso, secas. Correto, cara? Então, supostamente, né? Não é necessariamente porque está no plural, né? Mas a gente pode dizer que é um caso de homônimos homógrafos, quer dizer, você escreve da mesma forma, mas fala de maneira diferente. Seca e seca, tá?
Mais do mesmo, ele está perguntando, significa o quê? No caso aqui é a repetição de uma ideia com fatos diferentes, mais do mesmo. Repetição de uma ideia, repete a ideia, mais do mesmo, tá? Aqui o trecho curioso, dá uma olhada. Ele quer contar o número de preposições pronomes oblíquos. Vamos fazer? Os mega incêndios pareciam incomuns para uma preposição, tá? Uma preposição. Ou o seleto grupo de países de, outra preposição, desenvolvidos. Não mais. Estão tornando-se pronome oblíquo. Cada vez mais regulares, tá? Até algum tempo atrás, o imaginário dos incêndios devastadores era habitual nos países mais pobres, sem os recursos necessários para. 7. E o los, o segundo pronome oblíquo. Então, pronome oblíquo aqui, pronome oblíquo aqui tão somente. Então, a resposta correta é a letra C. Nós temos 7 preposições e um pronome oblíquo. Ele está, aqui na 19, ele está atrás da pronúncia de, ou melhor, do significado de ler do engano. É ler do engano porque é um engano inocente. Então, a ilusão foi provocada por uma boa fé, tá? Correta é a letra B. E o último, cara, eu não vou fazer a leitura dele aqui para não te cansar, mas você pode aqui fazer o print da tela. Print da tela, lê mais tarde. Nota que ele fala sobre o combate do incêndio no Pantanal. E aí ele tem aqui um combatente de incêndio carregando uma cobra, salvando uma cobra do incêndio. O que a gente infere? Olha o que ele vai perguntar. O objetivo comunicativo do texto, considerando os seus elementos verbais e não verbais, é dar maior visibilidade aos problemas enfrentados no bioma pantaneiro. Por quê? Porque você tem um animal típico do Pantanal, e aqui ele cita, né, o jornalista, criticou o resgate, SOS Pantanal, tá? Aí começam as questões de raciocínio lógico. Foi rápido? Foi, porque é apenas uma correção comentada. Caso você tenha uma dúvida em qualquer questão deixada aqui, qualquer questão que eu evoquei, pode deixar a sua dúvida aqui na descrição. Eu prometo que gravo um vídeo sobre a sua dúvida, tá? Tem algumas dúvidas aqui no canal que eu tenho que cumprir a promessa, tá? Tá bom, então? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.